Vamos que vamos para mais um encontro de processo penal. Agora eu falo contigo a respeito de ação penal pública incondicionada. Para que você possa entender todas as suas características, todos os princípios que regem essa espécie de ação, eu vou construir com você um gráfico, um organograma, para que você consiga visualizar quais são as espécies de ação penal que existem dentro do nosso ordenamento. Então vem comigo, meu querido aluno. Se liga, porque aqui, ó, basicamente eu tenho duas grandes espécies de ação penal. Eu tenho a chamada ação penal pública e eu tenho a chamada ação penal privada, ok? Duas grandes espécies de ação penal, a pública e a privada. Olha só, se liga, tá? Qual é a principal diferença entre elas, professor? Na ação penal pública, o interesse público prevalece. Interesse público no quê, professor? Em ver responsabilizado o agente que praticou a infração delituosa. Diferentemente do que acontece na ação penal privada. Olha o nome. Se é privada, aqui o interesse que o nosso legislador deu mais ênfase é o quê? Na própria vítima do crime, ok? Então, na ação penal privada fica a cargo do próprio ofendido em iniciar a fase de ação penal. Como regra, tá? Se você pegar o Código Penal, a maioria dos crimes, eles trazem uma relevância para toda a sociedade. Pô, você vai falar que crime de homicídio, de estupro, de infanticídio não tem uma relevância social? Você não quer um estuprador de criancinhas morando do seu lado, né? Você com 2 filhos na sua casa, um estuprador, um homicida do outro lado. Não, tem relevância pública. Bacana? É por isso que a maioria dos crimes se procedem mediante ação penal pública, ok? Porque tem interesse público na sua apuração e principalmente na sua responsabilização. Só que o que acontece? Na ação penal pública, nós temos duas subespécies. Eu tenho a ação penal pública incondicionada, que a gente vai anotar aqui, ó, é a regra, tá? É a regra. Mas eu também tenho a ação penal pública condicionada. Condicionada à representação ou requisição. Representação ou requisição. Beleza, professor. Nestas duas subespécies, a gente tem um denominador comum. Se a ação penal ela é pública, tem interesse público. Quem é o titular? Quem pode iniciar essa espécie de ação penal? Tá aqui, ó. É o Ministério Público. Legal? Esse vai ser o órgão responsável pelo início da ação penal pública. Show de bola, seja incondicionada, seja condicionada à representação. A grande diferença é que aqui o MP, tendo notícia da prática do crime, senta o aço. Chegou o inquérito, oferece a denúncia. Na condicionada à representação, não. Ele vai precisar só do joinha da vítima. A vítima, ó, o Ministério Público, pode seguir aí com a ação penal. Basicamente, essa é a única diferença, tá? O que eu quero que você entenda em um primeiro momento é que na ação penal pública, quem é o titular, quem pode ajuizar a ação penal, quem pode processar criminalmente o indivíduo, é o Ministério Público. Legal? Diferentemente da ação penal privada. Aqui a titularidade é do próprio ofendido, ou seja, é da própria vítima. Se eu fui vítima do crime de injúria, se eu quiser, eu ofereço uma ação penal. Mas se eu não quiser, eu não ofereço. Beleza? Não tem obrigação nenhuma, porque o interesse é meu. Tem relevância para o meu vizinho se eu fui xingado pelo outro vizinho? Não tem muita, né? Igual um homicídio, igual um estupro, igual um crime de ameaça que é condicionado à representação. Tá bom? Então a ideia aqui, a grande diferença é a titularidade para a propositura da ação. Na ação penal pública, crimes de grande relevância, quem cuida dessa ação é o Ministério Público. Legal? E a gente vai ver cada um dos seus desdobramentos. Quais são as características da incondicionada e da condicionada representação. E depois a gente fecha analisando a ação penal privada. Tranquilo? Beleza, professor. Então o recorte que você vai fazer agora, ó, é a ação penal pública incondicionada.
Por que você vai fazer esse primeiro recorte? Porque essa aqui é a regra. Regra! Se você tem dúvidas, professor, não sei como se processa um crime e tal, você vai pensar na regra, beleza? Essa regra aqui, ó, ela aparece tanto no artigo 29 do Código de Processo, quanto no artigo 100 do Código Penal. Isso significa o quê, professor? A hora que você estiver fazendo a leitura do Código Penal, crimes em espécie, homicídio, infanticídio, lesão corporal, se eu não tiver nenhuma previsão legal tratando sobre a espécie de ação penal, significa que ela vai se encaixar na regra. Significa que esse crime se processa mediante ação penal pública incondicionada. Quer ver só o exemplo? Pega lá crimes contra o patrimônio, furto. Se você lê o artigo 155 de cabo a rabo, você não lê nada sobre ação penal. Se é condicionada, se é ação penal privada, você não lê nada. Se não tiver nenhum dispositivo explícito tratando da espécie de ação, você vai considerar que a ação penal pública é incondicionada. Bacana? Você sempre vai partir da regra. Beleza, professor? Então vem para a tela comigo. Se liga só, artigo 24 do CPP fala justamente da titularidade que eu já esquematizei no quadro. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Denúncia é a terminologia técnica, tá? É a petição inicial. O Ministério Público ele inicia a ação penal com o oferecimento de denúncia. A gente vai ver lá na ação penal privada, a peça inicial se chama queixa-crime, tá? Então, se aparece denúncia, é ação penal pública. Se aparece queixa-crime, a ação penal ela é privada, necessariamente privada. Volta para a tela. Então, essa será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo, ok? Isso significa o quê, professor? A regra é essa aqui. Mas quando tiver expressa a previsão legal, eu preciso de joinha da vítima, eu preciso de requisição do ministro da Justiça, por exemplo, crimes contra a honra praticado contra o presidente da República, aí eu vou ter o quê? Uma condicionante. O Ministério Público é que vai ajuizar a ação, mas eu preciso o quê? Do joinha ou da vítima ou da requisição do ministro da Justiça. Essa é a única diferença, tá? Quando o tipo penal expressamente, explicitamente falar, este crime se processa mediante representação, aí é essa espécie de ação penal aqui. Não falou nada, professor? Entra na regra. Beleza? Dá um exemplo de ação penal pública condicionada, crime de ameaça. É o que mais cai, artigo 147. Tá bom? Beleza? A gente vai analisar ela com mais calma em momento oportuno. Show de bola, professor? Então eu vou sempre partir da regra, tá? Ação penal pública incondicionada. E aí eu tenho alguns princípios aplicáveis a essa espécie de ação, a ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade. Segundo este princípio, o titular da ação está obrigado a propô-la sempre que presentes os requisitos necessários. Sua aplicação encontra-se extremamente atenuada devido a exceções presentes no ordenamento jurídico. A maioria dessas exceções consta na Lei 9.099, que são os chamados institutos despenalizadores. Composição civil de danos do artigo 74, tenho a transação penal do artigo 76, suspensão condicional do processo do artigo 89, e aí eu também posso incluir aqui o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal. Ok? São todos exemplos de exceção ao princípio da obrigatoriedade. Então, o que significa, professor? Ministério Público recebeu o inquérito, percebeu o preenchimento das condições da ação, ele não tem que escolher, esse aqui eu vou processar, esse aqui não vou, estou com dó dele. Obrigatoriamente deve ser ajuizada a ação penal, ok? Pois estamos a tratar de responsabilidade criminal, que sem sombra de dúvidas é a mais grave de todas. Ok? E aí eu coloquei aqui um exemplo, é a possibilidade, ao invés de oferecer denúncia, poderá propor transação penal em relação às infrações de menor potencial ofensivo, tá? Então existem exceções, mas a gente sempre parte da regra, princípio da obrigatoriedade. Beleza? Show de bola, professor. Avança, princípio da indisponibilidade. É o famoso começou, termina. Lembra que você estudou isso lá no inquérito? O inquérito possui como característica a sua obrigatoriedade em relação à autoridade policial.
Começou o inquérito, o que o delegado faz? Termina. Mesma situação em relação à ação penal. Propôs a ação penal, termina. Termina. Ah, tô vendo que não vai dar nada, tô vendo que não tem prova suficiente para condenação, vou desistir da ação penal? Negativo. Princípio da indisponibilidade. Depois de oferecida a denúncia, o MP não pode desistir da ação, tá? Regrinha no artigo 42, o MP não poderá desistir da ação penal. Não significa que o Ministério Público obrigatoriamente tenha que requerer a condenação. Pode ser que lá na audiência, né, ouvindo o acusado, a vítima, fala, putz, não era o cara, ou tô na dúvida, tá? O MP pode pedir pela absolvição, não tem problema. O que ele não pode é desistir no meio, falar, ó, nem vou participar da audiência, já tô vendo que não vai dar nada, então nem vou aparecer na audiência de instrução, tá? Isso não pode ser feito. Outros princípios, a oficialidade será promovida por órgão oficial, que é a regra aqui, né, o MP, independentemente de manifestação da vítima, na incondicionada, tá? Na condicionada representação eu preciso de manifestação. Princípio da intranscendência, a ação penal é proposta apenas contra quem se imputa a prática da infração. Ainda que em decorrência de um crime, outra pessoa tenha a obrigação de reparar um dano, a ação penal não pode abarcá-la. A reparação deverá ser exigida na esfera civil, ok? Acontece muito em relação a um moleque, um menor de idade que pega o carro do pai, bate e causa dano, tá? Ele não vai ser responsabilizado criminalmente, nem o pai dele, mas civilmente o pai pode ter que arcar com o prejuízo causado pelo filho. Princípio da oficiosidade, a ação penal é um dever-poder, cujo exercício se dará de ofício pelo membro do MP, nas ações públicas incondicionadas, tá? Chegou o inquérito, soube da notícia crimes, tem condições, preenchimento das condições da ação, instaura a ação penal. Beleza? Show de bola. E esse aqui é o mais polêmico de todos, tá? Se liga na tela porque aqui a gente tem uma discussão doutrinária gigantesca. Se liga, princípio da divisibilidade ou indivisibilidade. Parte da doutrina entende que o princípio da indivisibilidade se aplica à ação penal pública. Uma vez que, havendo justa causa, a denúncia deve imputar os fatos a todos aqueles que forem investigados na fase pré-processual da persecução penal, sob pena de reconhecimento do arquivamento implícito dos autos de investigação. Contudo, outra parte da doutrina, maioria, entende que o princípio seria o da divisibilidade. Inclusive, para a jurisprudência do STJ e STF, a ação penal pública é regida pelo princípio da divisibilidade, já que o Ministério Público poderá aditar posteriormente a inicial denúncia para que sejam supridas eventuais omissões. Muito cuidado com isso aqui, tá? Professor, o que eu adoto para a hora da prova? Eu aconselho entendimento do STF e do STJ, beleza? É assim que funciona porque é o entendimento da maioria da doutrina e dos tribunais superiores. Mas você pode achar divergência aqui e vai encontrar, tá bom? Beleza, professor? É isso. Então, em relação à ação penal pública incondicionada, o que você tem que lembrar? Titular para a propositura é o Ministério Público. Se ela é incondicionada, eu não preciso de condição nenhuma. Eu sou titular da ação penal, se eu tenho indício de autoria e materialidade, eu posso fazer o oferecimento da denúncia. A denúncia é a terminologia técnica, é o início da ação penal pública, ok? Quem oferece a denúncia, lá nos termos do artigo 41 do CPP 46, é o Ministério Público. Fechou? Beleza? Lembre-se, tá? Isso aqui é a regra. Se não tiver nada no Código Penal, nada no tipo penal, ação penal pública incondicionada. Se lá nos parágrafos, lá nas disposições, tirar, ó, esse crime... vou dar um exemplo. Crime de furto, ação penal pública incondicionada. 155 não fala nada. Só que aí se você for lá nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, no artigo 182, ele fala crime de furto praticado do irmão em relação ao outro, se procede mediante ação penal pública com representação. Eu preciso de representação do irmão em relação à prática criminosa do outro, tá bom? Aí eu tenho uma regra específica. Aí eu saio da regra geral. Combinado? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.